O poder da leitura e o papel da biblioteca escolar na formação dos estudantes. Esse é o tema do nosso podcast aqui do Colégio La Salle. Para falar sobre isso, eu recebo o bibliotecário Yuri Neumann Hatzek. Bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. Olha só, o pessoal às vezes pode pensar que não, mas tem muito conteúdo audiovisual falando de literatura, né? Falando de livros, porque normalmente quem é apaixonado pela literatura, pelos livros, gosta também, além de ler e escrever, falar muito sobre isso, né? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o poder da leitura, sobre a cultura de ler e o quanto isso é importante e também da biblioteca. A gente estava falando um pouquinho antes aqui que as minhas filhas são clientes fortes, Fregueses de fregueses carteirinha. carteirinha do Yuri, né? Deixa eu começar te perguntando, né, sobre o impacto do digital na leitura, né? E por que que é tão importante as famílias, os pais e as escolas fomentarem a leitura dos livros numa era tão digital. Pois então, hoje em dia tudo é muito rápido. A gente é bombardeado com informações o tempo todo, né? E a leitura vem ao encontro do oposto. Faz com que a gente desacelere e que a gente consiga adquirir uma profundidade, né? Quantidade de informação não significa que eu estou informado, Uhum. né? Eu preciso saber ler o mundo. E nada melhor do que a leitura para nos permitir isso. A leitura, ela acaba trazendo para a gente esse contexto do mundo, porque eu consigo desenvolver a minha empatia, né? Gostaria até de falar com vocês sobre alguns estudos que surgiram por aí, porque quando eu leio, o meu cérebro ele simula aquela experiência como se eu tivesse vivendo aquilo de forma real, né? Ah, há muitos anos já se sabe disso, através de pesquisas com exames de imagem, Uhum. mostrando o poder que a leitura causa no cérebro. Então, falando sobre a tecnologia, quando a gente lê, tudo isso acontece dentro da nossa cachola e a gente consegue desenvolver, ampliar essa nossa visão de mundo. Diferente de quando eu estou consumindo conteúdo da internet que já é pronto. A leitura ela nos coloca como papel principal nesse processo, Uhum. porque eu preciso decodificar o texto, eu preciso entender aquilo, então a gente só tem benefício através da leitura, né? Perfeito. A construção, né, cognitiva, toda ela vai te, na história, ela vai te contextualizando. É diferente de tu receber uma informação direta e objetiva do que aquilo que tu vai lendo, vai preparando, vai vendo o cenário, né? Só a leitura consegue te dar isso. O autor vai te, às vezes tem alguns livros que metade do livro é contexto e parece que a história não vai começar, mas quando ela vem tu já tem todo um cenário criado e isso é importante para esse, né, essa construção. Sim. No ambiente escolar, né, dentro do processo educativo, o quão importante isso é? É isso de extrema importância. Eu penso que nunca na história da humanidade esse assunto foi tão importante de ser conversado e de ser discutido. A proposta pedagógica do Colégio La Salle Canoas coloca a leitura como prioridade máxima. A gente entende que para formar cidadãos, a gente precisa formar leitores. E por quê? Eu consigo ter mais informação, um melhor vocabulário, consigo me comunicar com diferentes pessoas em diferentes contextos. Então a gente preza muito pela formação de leitores, cidadãos críticos que conseguem pegar uma informação, interpretar, refletir sobre ela e não simplesmente ser manipulado, né? Eu acredito que o poder da leitura
acima de tudo, é a magia que ela nos causa e a possibilidade de fazer com que a gente pense por conta própria, sem depender, né, de contextos externos e tudo mais. Perfeito. A gente começou falando do digital, mas daqui a pouco pode causar uma confusão no sentido de que também tem livro digital, né? Também tem livro Quando a digital. gente estava falando no digital, a gente não estava falando do livro, mas, por exemplo, né, tu ficar 30 minutos rodando um feed ali e tal, com várias informações condensadas em pequenos vídeos de 1 minuto, onde tu sai de uma, entra na outra, e depois desses 30 minutos, às vezes a pessoa fica mais tempo, 1 hora, 2 horas, É feito para finaliza isso, aquilo, né? tu pergunta para ela assim, e aí, sobre o que tu estava vendo? Ela não sabe dizer. Porque ela viu Exato. tanta coisa, mas não viu nada, né? É, Então também tem a leitura digital. E sim, daí é importante a gente fazer essa contextualização, porque também é um aliado, né? com toda A certeza. plataforma digital também é uma aliada. Sim, inclusive no Colégio La Salle Canoas a gente utiliza uma plataforma de leitura digital com mais de 30 mil títulos e é uma forte aliada aí na formação de leitores. A gente costuma comentar que o tempo de tela na leitura de livros digitais é um tempo precioso, né? É um momento em que o estudante tem a possibilidade de ter acesso a diversos títulos que, por exemplo, na biblioteca ele não teria. Então, é uma extensão do nosso acervo. Nosso acervo físico é complementado pelo acervo digital. E também, e daí eu vou te perguntar se tu vê isso acontecer muito. Isso eu vi acontecer lá em casa, com as minhas Uhum. duas pequenas, né? A árvore, agora é árvore que chama só, antes chamava árvore de livros, né? Isso, Tá. plataforma Agora a Árvore. plataforma árvore, ela tem uma gamificação ali dentro, né? Então tu vai lendo, daí tu tem Recebe recebe recompensas. recompensa, daí tu consegue plantar uma floresta, daí tu tem que ler todo dia para regar, ter água para regar a tua floresta e tal. E tu cria alguns rankings. Então, assim, tem uma lógica de gamificação que é muito do jovem, né? Que cativa os jovens. E o que eu notei, né, nas turmas das minhas filhas, que isso ajudou muito no processo delas criarem a cultura da leitura, porque elas, em alguns momentos, para elas o que incentivava era o game. Era a minha florestinha vai morrer, eu quero ser a primeira da turma em número de leitura e tal. Então, até que em determinado ponto aquilo ali já não fazia mais tanto sentido. Daí elas liam por ler. Né? Então, assim, Uhum, queria que tu falasse um pouco sobre esses processos de aculturamento, de certa forma, né? certo. Essa parte da gamificação ela funciona muito com os mais jovens. Ah, a gente costuma na biblioteca demonstrar para eles a importância do hábito de ler, a gente incentiva o uso da plataforma e muitos acabam pegando isso que tu falou e começam, eu quero ver a floresta do meu colega, olha só quantas árvores eu já plantei. Mas claro, isso acontece não com todos. Chega um momento em Claro. que a gamificação ela deixa de ser tão importante. Isso. Mas eu penso que a parte da gamificação ela é importante justamente para dar esse pontapé inicial, Um né? incentivo, Eu né? não leio no começo, né, pelo simples prazer da leitura. Leio mais pela gamificação. Mas é um hábito, né? A Uhum. leitura ela é um hábito. Se eu começo a ler um pouquinho todos os dias, eu vou doutrinando o meu cérebro a entender esse processo e vai se tornando algo natural. Então, isso que aconteceu com as tuas filhas Uhum. é justamente o poder transformador da leitura. Começaram a ler por gostar de ler, não necessitando a gamificação por trás. É um recurso que acaba nos causando bastante sucesso, engaja bastante. Legal, legal. É, isso daí a gente nota bastante. E depois tem algumas outras coisas que vão também. E daí vamos entrar na questão de uma biblioteca escolar, né? A importância das bibliotecas. Tem uma outra coisa que é. Daí vai passando as fases, né? A gente falou ali, pequenininho é aquela coisa. Vai tentando descobrir
qual é o tipo de leitura que gosta, que não gosta, que faz sentido, às vezes mais ou tanto pela gamificação. E daí chega uma hora que é meio que formação de tribo, né? Aí é aquela coisa assim, eu vou ler esse livro porque as minhas amigas leram e disseram que é bom e tal. Tu deve acompanhar essa passagem de fases dentro da biblioteca. Acompanho e, inclusive, eu sou uma das pessoas que faz a curadoria literária. Uhum. Uma das regras da biblioteconomia diz que existe o livro certo para o leitor certo. E isso é um assunto muito interessante porque se eu pego um livro que eu não estou preparado para ler no momento, eu acabo me afastando do Perfeito. universo da leitura. E o nosso papel, o meu papel, é justamente fazer a curadoria do livro certo para a pessoa certa. Então a gente faz uma conversa bem aprofundada para saber quais são os gostos do leitor, para entender o que de fato chama a atenção dele, para a gente conseguir fazer a indicação correta. Mas antes disso, a gente tem algo que se chama mediação de leitura, que são aqueles estudantes que ainda não são amplamente desenvolvidos na leitura e a gente precisa pegar a mãozinha desse jovem, dessa Legal. criança e contextualizar aquela leitura. Então, isso se chama mediação de leitura, que é algo diferente da contação de história. Na mediação de leitura, a gente faz a passagem do texto, a gente explica o que é a intencionalidade Uhum. daquela passagem, daquele escritor. Então, é um trabalho de formiguinha, mas que aos poucos a gente vai indicando um livro certo, alguma dinâmica que a gente faça, chama a atenção daquela criança e marca, né? A leitura tem o poder da transformação e da libertação. E eu tenho certeza que as histórias, elas são imortais, porque elas realmente marcam a vida das crianças. Legal. Tu falaste sobre pesquisas e tal para falar sobre que retratam, que demonstram, né, a importância da leitura. O que tu poderia falar mais para a gente sobre isso? No Brasil, a gente tem uma pesquisa que é a maior pesquisa que mapeia o comportamento do leitor no país. Essa pesquisa se chama Retratos da Leitura no Brasil. Ela iniciou no ano de 2000 e chegamos na 6ª edição em 2024. E os dados para o Brasil não são muito bons, até porque não existe uma cultura leitora muito forte. Uhum. A leitura ela vem do incentivo, né, do acesso. E na última edição de 2024, 53% da população brasileira foi identificada como não leitora. E para essa pesquisa, leitor não é aquela pessoa que devora livros todos os dias. Leitor para a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil é alguém que leu um livro inteiro ou em partes nos últimos 3 meses. E mesmo assim, a gente repara que mais da metade da população não é leitora. Claro, muitas por não terem acesso, não terem um incentivo, mas é uma triste realidade. Sim, sem dúvida. E isso a gente pode. É multifatorial, evidentemente, mas é que nem aquela coisa do ovo e da galinha. Mas a gente não vai ter, né, uma sociedade desenvolvida, humana e socialmente e economicamente, se não tivermos leitores e também se não tivermos avanços de acessos sociais, a gente também não vai ter leitores. Então, assim, retroalimenta, né? Isso tudo acaba Exato. impactando na qualidade de vida de todo mundo. É isso. Países, por exemplo, com IDH super elevados, como Noruega, Suécia, têm uma taxa de leitura altíssima. E eu gosto de falar que a leitura ela não traz respostas, não somente respostas. Ela te ajuda a desenvolver perguntas. Uhum. E quando eu tenho a consciência
do espaço onde eu ocupo, da sociedade em que eu tô, e eu sei fazer perguntas para buscar respostas, eu acabo tendo um maior desenvolvimento. Então, para mim, está super interconectado o desenvolvimento de uma sociedade com um hábito da leitura. Perfeito. Uma coisa que a gente, claro, a gente tem a experiência, né? Mas é muito diferente a gente ver, como no meu caso com duas meninas, a gente vê assim o desenvolvimento delas, né, na formação delas, junto com o processo da leitura, porque conforme elas vão mudando, inclusive os gêneros literários, o tipo de leitura que elas querem, né? Começa com um tipo de leitura, daí fica um tempão nos diários, e os diários parece que aquela fase nunca vai acabar, e daí quando tu acha que ela acabou, eles têm umas recaídas, porque é um tipo de literatura que traz muito, É afetivo? é afetivo e ela é em pílulas, né? Então tu lê o dia ali, tu tem um início, meio e fim, né? Embora tenha um Uhum. fio condutor. Então, mas tu vai vendo elas passando de gênero literário e tal, se desenvolvendo. Mas é muito interessante ver o quanto elas vão descobrindo novos mundos e novas vidas que acontecem a partir do livro, né? É isso. Tem um escritor, o escritor de Game of Thrones, ele escreveu uma frase que eu sou apaixonado por ela, que ela diz que a pessoa que lê, ela vive 1000 vidas. A pessoa que não lê, ela vive apenas uma. E isso vai ao encontro do que a gente conversou, Uhum. do nosso cérebro simular essa experiência. Quando um personagem morre, a gente entra em luto também. Quando um personagem corre, as áreas do nosso cérebro responsáveis pelo movimento, elas são ativadas. Então, quando a gente lê, é isso que acontece, é uma transformação. E é óbvio, se eu sou um leitor, e eu vou evoluindo na leitura, eu vou evoluindo enquanto ser humano também. Perfeito. A gente fez um episódio, o terceiro episódio, você que está nos assistindo aí pode procurar aqui na playlist e dar uma olhada com a professora Rosane, falando do ensino médio, a gente está falando do Enem. E daí, em determinado período lá, a gente falou muito sobre redação, por exemplo, né? Uhum. E eu estava aqui também lembrando, e quero te perguntar da importância disso, porque quando a gente começa, a gente nota isso assim, bastante, né? A contação de história para bebês, para criança pequenininha e depois o hábito da leitura faz com que as crianças criem um vocabulário muito mais extenso muito antes, né? Com Muito antes, certeza. assim. Isso a gente consegue ver e consegue perceber muito rapidamente quando vê, né? Quando é uma família que tem o hábito da leitura, seja lá pela contação, já ou não, pelo vocabulário das crianças, né? Porque é um vocabulário que já é mais extenso para a própria idade, né? Eu queria que tu falasse sobre isso, sobre a importância da leitura desde sempre, mas também nessa construção até para quem, por exemplo, quer escrever, a importância de ler para depois aprender a fazer uma boa redação. Acho até que não tem como ser muito bom escritor sem ser um leitor voraz, né? Eu tenho certeza disso. Os escritores, eles com certeza são bons leitores. Para trazer esse encantamento pro leitor, o escritor, ele precisa, né, passar por esse processo. Mas eu penso que a leitura desde cedo, óbvio, ela amplia demais o vocabulário. Muitas vezes a pessoa que está lendo sozinha, ela acaba aprendendo uma palavra pelo próprio contexto daquela frase e se torna algo natural. E isso é muito importante de ser dito, porque os filhos são reflexos dos pais. E se eu tenho uma família que não tem o hábito de ler, é muito provável que o filho ele também não tenha o hábito de ler. A escola, ela trabalha muito ferrenhamente para formar leitores, né, para resgatar esses estudantes. Mas se não tem o apoio em casa, a escola não consegue fazer milagre.
Sim. Mas vamos falar então também disso, assim, né? A importância daquele ambiente, porque o ambiente de biblioteca, ele é diferente, né? Ele é um Total. ambiente diferente, ele é um ambiente onde tu... É diferente de tu ler sozinho, ler em casa, ou tu pegar o teu livro para ler, né, no teu quarto e tal. A importância, eu queria que tu falasse um pouco, a importância da visitação, da vivência de biblioteca. Perfeito. Gosto também de falar que bibliotecas são pessoas. Uma biblioteca, ela não é resumida no acervo que ela tem, mas sim nas trocas significativas que o usuário dessa biblioteca recebe. Ah, Numa biblioteca, a biblioteca mudou muito ao longo do tempo, Uhum, né? uhum. Antes, toda a informação obtida pela sociedade vinha através de uma biblioteca. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente consegue ter acesso à informação em qualquer lugar. Então, o papel da biblioteca acabou se modificando. Ao invés de sermos uma referência na informação, a gente acaba fazendo o acolhimento dessas pessoas para fazer com que a pessoa que frequenta esse espaço se sinta pertencente a esse espaço. E é claro, eu vou numa biblioteca buscar um livro de literatura, estou lá no meio das estantes, converso com um bibliotecário, já consigo sair de lá com outras opções. Eu consigo ver um livro de história que me chama a atenção. Isso vai ampliando a minha visão de mundo, né? Então, o papel da biblioteca atual é diferente, mas é acolhedor. Então, a gente tem muitos estudantes que são fregueses de carteirinha, como as tuas filhas, e a gente busca fazer esse atendimento o mais humanizado possível, porque, querendo ou não, a gente está no templo do conhecimento, né? E saber acessar o livro certo, Uhum. conseguir ter essas trocas, porque a gente faz muitas trocas também. Ah, eu li tal livro, eu Isso. gostei deste livro, vou te indicar esse livro. A equipe da biblioteca faz isso com maestria, mas os estudantes também fazem. A Perfeito. gente está com um projeto agora que se chama Quem Lê Indica, que funciona da seguinte forma: o estudante chega na nossa biblioteca e ele indica uma obra que ele gostou muito de ler. Que tem gente que chega lá, não sabe o que quer ler, Uhum. está ali confuso, então recebe uma indicação de leitura de um outro colega e está surtindo bastante efeito. Que legal. Não, e é completamente diferente, porque assim, uma coisa é o pai indicar uma leitura, né? Outra Sim. coisa é o bibliotecário, a professora ou o coleguinha. Esses dias eu não sei como tive acesso, mas tive acesso a uma literatura juvenil, infanto-juvenil. Gostei da temática, achei legal, uma autora brasileira e tal. Disse, gostei, comprei o livro e dei para elas. E elas levaram quase 3 meses para pegar o livro na mão, porque, né? Não, não quero, não pedi, não sei o que e tal. É diferente. O pai, quando entrega, é diferente. Até que eu deixei ele lá parado, parei de falar no livro, e daí um dia acharam o livro lá e começaram a ler e adoraram. Mas quando um colega indica, ou vê que o colega leu, ou um professor ou bibliotecário indicam, é completamente diferente. Tem um peso um pouco diferente, eu Muito, acho. muito. É, é porque quando a gente faz essa indicação, a gente coloca muito amor em cima disso, né? A gente tenta vender essa história de uma forma muito cativante e isso faz total diferença do que eu receber um presente, que seja um livro. Eu sei que ele vai estar lá na minha prateleira, uma hora eu vou ler, né? Mas quando eu recebo, então, esse direcionamento, quando eu escuto falar muito bem dessa história, eh, eu vou ficar curioso, eu vou querer ler. E a gente busca fazer muito esse trabalho, né? E nem sempre, daí, para a gente fechar esse item da biblioteca ali em si como espaço, estava aqui pensando que nem sempre ele resulta numa leitura, né? Porque, por exemplo, dia de chuva, e não só dia de chuva, eu sei que a Giovana, pelo menos, ela adora ir para a biblioteca com as colegas
passar o É recreio lá. isso. E não necessariamente ela vai ler algo ou levar aquele livro, um livro novo para. Mas o ambiente, né? Ela e as colegas gostam do ambiente. É isso. Aquela visão de biblioteca, silêncio absoluto, né? Não pode dar um ai dentro da Eu tenho biblioteca. curiosidade para saber como é que é ali, porque eu não consigo ir. Como é E- que é? Fala pra gente, os Isso, pais isso, verem. isso é do passado, né? A biblioteca agora ela tem uma outra cara, tanto que nós servimos como espaço de convivência, justamente para fazer com que Uhum. os estudantes eles tenham, né, essa vontade de permanecer lá dentro. Emprestamos jogos, então quem quer ir para o recreio para fazer leitura, vai para fazer leitura. Quem quer ir para conversar, vai para conversar. Quem quer ir para jogar, vai para jogar. Então, é um ambiente seguro feito para eles. Uma biblioteca, ela não existe sem a presença de pessoas. Então, a gente quer as pessoas dentro da biblioteca. Legal, legal. E além da biblioteca, mas também a biblioteca, o que que forma, né? Como é que a gente pode dizer para os pais assim? Porque eu acho que isso, o nosso podcast aqui também tem esse papel de mostrar um pouco como é o ensino aqui dentro, para os pais entenderem, porque a gente não vê, né? A gente fica sabendo e eles não gostam de ficar falando tudo. Tem criança que agora fala tudo, mas tem outras que é o universo dela, ela não quer ficar falando para os pais. Então a gente tem muita curiosidade de entender, esse é um dos papéis do nosso podcast. O outro é também a gente entender como é que a gente pode colaborar nessa formação junto com a fala dos especialistas aqui do La Salle Canoas. O que que forma um leitor? A prática. É um hábito. É como o escovar os dentes todos os dias. Num primeiro momento, eu vou me deparar com uma leitura, com um livro, eu vou sentir sono, eu vou pensar, meu Deus, que tédio, né? Isso acontece, faz parte do processo. Mas quando eu vou de pouquinho em pouquinho, e eu sempre falo isso para os estudantes do La Salle Canoas, a leitura ela é um hábito. Então, pega uns 10 minutos por dia, mas tem que ser todos os dias. Cuida do ambiente onde você está lendo. Tem que ser um ambiente tranquilo, né, sem muitas intervenções externas, com uma luminosidade boa, para ser aconchegante. Um ritual de leitura. No início vai ser bem difícil, mas com o passar do tempo, o nosso cérebro ele engrena e a gente consegue, assim, ó, deslanchar capítulo após capítulo. E é como se fosse um vício, porque tu precisa entender o que vai acontecer com o personagem. Tu quer saber como é que aquela história termina. Então é um hábito, é algo que tem que ser praticado todos os dias. E para a gente ir se encaminhando assim, como é que. Qual a importância da biblioteca e desse trabalho aí do dia a dia na engrenagem do pedagógico? Como é que vocês, como é que vocês trabalham em conjunto para que a Claro. biblioteca tenha esse apoio ao pedagógico? Um grande diferencial do Colégio La Salle Canoas é que todas as turmas passam pela biblioteca, seja da educação infantil ao terceirão do ensino médio. Todas as turmas têm um momento para se dedicar à leitura. Dependendo do momento, a gente fornece Chromes para a leitura acontecer na plataforma Árvore. Uhum. Dependendo da proposta da professora, a leitura é feita em livros físicos. Então, o papel da biblioteca, na verdade, não é um fim pedagógico, é um meio pedagógico. Então, Uhum. a gente está ali prestando total auxílio para os projetos da escola, mas também uma outra responsabilidade que a gente tem é demonstrar esse prazer pela leitura, né? Aquela leitura que não é a obrigação. Então a gente complementa o pedagógico, né, da nossa proposta dessa forma, auxiliando aos professores, aos estudantes nas suas demandas, nas suas pesquisas, mas também, né, incentivando esse prazer pelo universo dos livros. Perfeito. Eu fiquei imaginando aqui, né, Sinar? A biblioteca do nosso colégio lá era um ambiente assim que quando tu tinha que ir, tu ficava pensando, tem que ir lá na biblioteca. Era aquelas prateleiras de ferro, com aquele monte de livro, aquele universo que tu falou, silencioso e tal, né?
imaginar um lugar que tu vai lá para jogar jogos no intervalo, olha só. Imagina. E o bibliotecário era aquele sisudo Sim. que, né? E então, só nesse bate-papo aqui já dá pra gente ver um outro universo. Sim, as gerações anteriores não tinham uma preocupação com essa questão do incentivo à leitura. Isso Sim, é algo mais verdade, recente. Então, eu verdade. tenho muita esperança de que as próximas gerações vão ter uma outra mentalidade, né? Vão conseguir ler o mundo de uma melhor forma. Eu tive muita sorte. Porque no meu tempo de escola, eu vivia dentro da minha biblioteca. E a minha bibliotecária, ela era diferenciada. Não é por menos que eu me tornei bibliotecário, né? Foi contaminado. Foi bem contaminado. Exatamente. Legal, bacana. Yuri, deixa uma mensagem pra gente encerrar. Deixa uma mensagem para alunos, né, para estudantes e também para pais aí, sobre essa importância da leitura. Vamos lá. Posso olhar aqui para essa Para essa câmera? aqui. Para essa daqui. A mensagem que eu quero deixar para quem está nos ouvindo é que a leitura ela é importante, ela é um hábito. A gente com certeza está vinculado no meio de um turbilhão de informações, mas vamos dar uma desacelerada, vamos buscar uma profundidade. O nosso cérebro ele pede isso, isso só vai trazer benefícios para todo mundo. Então é É. essa mensagem que eu deixo aí para todo mundo. Muito obrigado pelo papo. Volta outras vezes aqui para a gente conversar sobre Beleza? É só me outros assuntos convidar. correlatos. Certo? Maravilha. Beleza, muito obrigado. Boas leituras e também aproveita que está passando aqui pela primeira vez de repente, te inscreve aqui no canal do Colégio La Salle, no canal do Grupo Otimoneiro e já assiste os outros episódios da nossa playlist aí, do nosso podcast La Salle Canoas. Certo? Boas leituras, até a próxima. Tchau.